Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e estou feliz por essa oportunidade de estar aqui gravando o nosso devocional da Palavra do Senhor. E eu também estou muito feliz com a sua presença aí do outro lado. E hoje eu peguei o meu celular para falar um pouquinho com vocês que estão esperando algo da parte do Senhor. E muitos também que estão indecisos em relação àquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. E eu sou, assim, uma pessoa que, se eu pudesse me definir, eu definiria como uma única palavra. Eu sou muito indecisa, gente, muito indecisa mesmo. Em tudo na minha vida, eu nunca tenho, assim, uma certeza de que, até para escolher roupa, de qual roupa escolher, de qual decisão tomar, de qual caminho seguir, eu sou muito indecisa. Então, esses últimos dias eu tenho passado por muitos questionamentos comigo mesmo, dentro do meu interior, sobre o que eu realmente quero para minha vida. E Deus tem me revelado muitas coisas, porque o meu melhor amigo, gente, foi e sempre será Deus. Porque tudo aquilo que me incomoda, me inquieta, tira a minha paz, eu entrego a Deus. Eu busco em Deus a resposta. Mas durante um período assim da minha vida, eu tenho observado que Deus, ele tem andado em silêncio em relação a muitas coisas que eu tenho apresentado a ele. E eu questionei ao Senhor, Deus, por que o Senhor não tem respondido muitas das minhas dúvidas, muitos dos meus questionamentos? E Deus tem falado ao meu coração que tem muitas coisas que o silêncio dele já é uma resposta para nós. Às vezes a gente fica exigindo uma resposta de Deus que assim, mirabolante. E às vezes Deus responde a gente nos mínimos detalhes. E eu tenho orado a Deus em cima de uma área específica da minha vida, que eu já tô com quase 30 anos e ainda eu não tenho certeza em relação a essa área. E eu tenho observado que muitas das vezes Deus tem me respondido e eu permaneço com uma incredulidade, uma incerteza dentro de mim. E a palavra do Senhor, ela é muito clara que aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer, mas aquilo que é para a gente fazer, é nós que temos que fazer. Ele não vai tomar a decisão por nós. E eu sei que muitas pessoas que estão aí do outro lado também precisam tomar decisões na vida, têm incerteza em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida pessoal, em relação a que carreira seguir, qual é o seu chamado, em relação à sua vida sentimental. E eu quero que você venha refletir que muitas das vezes a resposta já está aqui, ó, dentro do nosso coração. Deus já nos entregou, Deus já nos revelou, mas às vezes a gente quer tomar um caminho diferente, às vezes por conforto, por comodidade, ou por não aceitar abrir mão de algumas coisas. E muitas das vezes, gente, aquilo que Deus quer para nós não é aquilo que a gente quer. Mas eu te garanto que a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. E eu quero ler um versículo com vocês, que é lá em Provérbios 3. Confie no Senhor com todo o seu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconheça-o e ele direcionará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-se do mal. Gente, esse versículo, ele é muito lindo. Olha como fala. Confia no Senhor com todo o seu coração. Confiar em Deus, gente, não é muito fácil. Porque às vezes você vai ver tudo desmoronando e Deus te pede calma, Deus te pede paciência e Deus te fala que tá tudo certo. E você vendo tudo desmoronando, tudo saindo do seu controle. E a gente tem que confiar em Deus, gente. A confiança é tipo assim, você falar assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô confiando naquele que tá direcionando a minha vida. Porque se a gente não confia em Deus, a gente não vai viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque aquilo que Deus tem para nossa vida, gente, é muito além da nossa realidade, é muito além das nossas limitações, é muito além do que a gente sonha, imagina.
Então, se você for confiar, como aqui diz, se apoiar no seu próprio entendimento, não seja sábio aos seus próprios olhos. Se você querer fazer tudo de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu entendimento, de acordo com as suas condições e com as suas limitações, você não vai viver a promessa de Deus. Porque a palavra do Senhor ela nos diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E às vezes esse choque de realidade, ele nos tira de um conforto e de uma zona de conforto que nós somos acostumadas e que nós vivemos, que nos assusta. Então a gente não consegue, não se permite a dar um passo além do que as nossas pernas conseguem caminhar. E eu quero dizer para você uma coisa, que a realidade que Deus tem para nossas vidas, ela supera a realidade que a gente vive. E hoje eu olho assim para a minha vida e para a minha realidade e eu não consigo me conformar com o que eu tenho vivido, principalmente no meu espiritual. Porque, gente, cada um nasceu com um propósito nessa terra, eu creio isso, que cada um de nós temos um propósito nessa vida, cada um de nós temos um objetivo nessa vida, seja pessoal, profissional, espiritual, familiar, seja qual for, e em todos eles, Deus tem que ser a nossa base e o nosso direcionamento para nós sermos bem-sucedidos, como diz aqui, confia no Senhor com todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, em todos os teus caminhos reconheça-o e ele direcionará as suas veredas. Eu creio que em todas as áreas das nossas vidas, nós temos que ter Deus como base, para que, às vezes, a gente tem um sonho, mas a gente tem que apresentar ao Senhor para saber se esse realmente é o sonho dele, para que assim seja bem sucedido todas as áreas da nossa vida. E como eu disse, é algo muito difícil para nós, porque a realidade que Deus tem para nós, ela não se limita naquilo que a gente vive. Então, gente, o agir de Deus na nossa vida, gente, é extraordinário. Então, eu quero dizer para você que tem passado por uma fase difícil, assim, de discernimento, que você venha reconhecer ao Senhor todos os teus caminhos. Se você tem uma dúvida no seu coração, questionamento, assim como eu, a gente não vem agir no impulso, na pressa, na ansiedade. Eu vou tomar essa decisão porque Deus não está me respondendo. Porque tudo que a gente faz sem o direcionamento de Deus tem uma consequência. Então, melhor a gente esperar em Deus do que pagar o preço por tomar decisões sem a vontade a decisão de Deus, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo muitas pessoas que colhem frutos maus porque tomaram decisões precipitadas. Então, gente, não é fácil esperar em Deus. Eu tô num processo que, como eu disse, eu tô esperando em Deus uma resposta para uma área da minha vida e não é fácil, não é fácil. E nesse período que eu tô esperando em Deus, eu tô fazendo a minha parte, porque muita gente pensa que esperar em Deus é cruzar os braços, sentar e deixa rolar. Não é assim. Quando a gente está esperando em Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Eu entendo que a nossa parte é continuar firme, buscando direção em Deus, até que Deus venha e nos traga uma resposta. Se você está em determinada empresa e você quer que Deus te confirme se aquela empresa é da vontade de você permanecer lá. Um dos primeiros sinais que eu trago para minha alma, que eu falo assim, que eu vejo como a confirmação de Deus, é a paz que Deus dá para minha alma. Então, toda decisão que eu tomo e aquilo me dá paz, eu já vejo que Deus está no negócio. Então, se você está dentro de uma empresa e você está tentando saber se aquilo lá é de Deus, você tem que pôr em peso. Tá te dando paz esse ambiente de trabalho? Tá te dando paz? Te afasta de Deus? E você acha que dentro desse trabalho, desse serviço que você está, esse serviço está edificando somente você ou está te trazendo algum proveito, alguma coisa espiritual? Porque tem muita gente que entra em serviço, gente, e desanda na vida espiritual. Não vai para a igreja, não tem devocional com Deus, não tem momento com Deus. Então, isso já não é um sinal de que Deus está nesse negócio, gente. Porque aquilo que Deus tem para você, as bênçãos de Deus, ela enriquece e não traz dor. Tem muitas pessoas doentes, depressivas, com ambiente de trabalho tóxico, com ambiente de trabalho ruim. Isso de trabalho também, gente, que se
relaciona a relacionamento também, viu? Se relaciona não, que também se aplica a relacionamento. Tem muita gente que tá em relacionamento e tá perguntando se é da vontade de Deus, mas o homem não trata você bem, o homem não te respeita, o homem não honra princípios bíblicos, o homem não tem nada que possa dizer assim, esse homem aí vai te trazer um bem, esse homem aí é de Deus para sua vida, porque primeiramente, uma pessoa ser de Deus para sua vida, ela tem que ter Deus na vida dela. E tem muitas mulheres, muitos homens que se relacionam com pessoas que, cada vez que ela se relaciona, cada vez que ela vai se envolvendo mais ela vai se decaindo. A pessoa perde o brilho, a pessoa se acaba, a pessoa perde totalmente a razão da vida dela por conta de relacionamentos tóxicos, abusivos. Então tem coisa, gente, que Deus já tá respondendo. E a gente quer tanto uma outra realidade que a gente não consegue enxergar a resposta de Deus para nossa vida. Mas tem coisas que é somente o tempo. E o tempo, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem, né? Como a palavra de Deus diz, que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então, às vezes, você tá num lugar, você não se sente bem nesse lugar, psicologicamente, mas você tá lá, tá trabalhando, é um lugar que te dá flexibilidade de horário, é um lugar que você fica com a sua família, mas o seu psicológico não está bom para você continuar naquele ambiente. Então aí tem possibilidades, gente. Você pode cuidar da sua mente para você permanecer ali, porque também, gente, nós somos corpo, alma e espírito. Se a nossa mente não estiver bem, você vai sair do seu serviço, você vai falar, vai resolver a minha vida. Você sai de lá, gente, você vê que não era o serviço, era a sua mente que estava doente, precisando de uma cura, precisando de um tratamento psicológico, e não era o serviço. Então, às vezes, as pessoas tomam decisões na pressa e acabam sofrendo consequências, como eu disse. Então, quando você não tiver certeza daquilo que Deus ainda quer para você, não tome decisão em nenhuma área da sua vida. Que no momento certo, Deus vai responder a sua oração. Ele vai, gente, e a palavra de Deus, ela é bem clara, que Deus não é Deus de confusão. Deus, ele é o Deus do sim, sim, não, não. Então, quando a resposta de Deus vir, ela vai ser bem clara, não vai ter dúvida no seu coração. Enquanto esse momento não chega, continue orando a Deus, continue buscando em Deus direcionamento, assim como eu tô buscando direcionamento numa área da minha vida, e eu não vou falar dela ainda, mas o dia que Deus confirmar realmente essa resposta, eu vou vir aqui, vou gravar um vídeo, vou falar com vocês. Mas o que Deus tem me mostrado nesses tempos que eu tenho orado, e não é só eu que tô orando, minha família tá orando junto comigo, porque eu sempre peço ajuda para pessoas que eu amo, que eu sei que tem temor de Deus na vida delas, porque a oração, ela move os céus. E antes de eu iniciar essa oração, que eu comecei um propósito de oração, fiz um propósito, determinei uma data para que Deus venha trabalhar e me mostrar o direcionamento do caminho que eu devo seguir. E durante esse período, gente, que eu comecei as orações, eu tenho visto uma graça de Deus tão grande sobre a minha vida, porque eu tava tão desanimada, tão cansada. E nesse tempo que a gente tá orando, eu tô tendo uma força que não é da Letiele, que não cabe só a mim essa força. Eu vejo que é o meu Deus renovando a minha força. E eu tenho sentido muita paz, muita paz. Então, assim, pode ser que a resposta de Deus ainda ela não veio sobre a minha vida, que eu ainda estou num processo para receber a resposta do que Deus quer, mas o Senhor tem me dado graça e me sustentado para mim não jogar pro ar aquilo que eu estou prestes a fazer, entendeu? Então, às vezes a resposta de Deus vai vir para sua vida como uma força, como um renovo, como uma paz, sabe? Tipo, eu não quero mais trabalhar naquela empresa. E aí Deus fala assim, peraí, minha filha, não é o momento ainda. Eu vou te dar graça, eu vou te dar renovo, eu vou te dar alegria para você querer estar lá mais e mais e mais. E aí você vai ter na renovo, vai ter na alegria. Isso já é uma resposta de Deus. E o não de Deus, gente, ele é muito claro também. Quando Deus falar não, é não. Então, gente, que eu e você venhamos esperar pacientemente no Senhor, sem tomar nenhuma decisão precipitada ou por base na nossa emoção. Porque a palavra de Deus,
ela nos diz que enganoso é o coração do homem. Às vezes os nossos sentimentos estão abalados, a flor da pele, e a gente não tá bem dentro de nós. Então todas as outras áreas da nossa vida também não vão estar bem. E se você tomar alguma decisão nesse período, você depois vai se arrepender. Eu vejo muitos relacionamentos que acabam, casamentos, gente, que acabam por causa das emoções abaladas. E se a gente estiver com uma emoção desestruturada, a gente toma as escolhas e depois a gente se arrepende. Pode ser tarde, porque na hora que você tá brigando com alguém, discutindo com alguém, é o momento que você mais tem que ficar quieto e não pôr nada pra fora, porque é no momento que a gente mais fere as pessoas, é na hora da raiva. E na hora da raiva a gente fala tudo que tá aqui dentro, da boca para fora, a gente larga, a gente toma decisões precipitadas, acaba com amizade, rompe relacionamento familiar. Então, gente, no momento que as nossas emoções estiver florada, vamos se dizer assim, aflorada dentro de nós, não é o melhor momento de se tomar decisão. Então, que você e eu venhamos todos os dias consagrar ao Senhor todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, antes de tomar qualquer decisão, confiar no Senhor de todo o nosso coração, não se apoiar somente em nós. Às vezes hoje o cenário que você está vivendo não é um cenário bom, você está numa fase difícil, mas não se apoie no seu entendimento, porque isso tudo vai passar. Tenha calma, respira fundo, e quanto mais intimidade que você tiver com o Senhor, mais Ele vai revelar a vontade dEle sobre a sua vida, vai te dar sabedoria, como aqui diz, em todos os teus caminhos reconheça o Senhor, Ele irá direcionar as tuas veredas. Ele vai fazer assim, ó, tá torto aqui, Ele vai pegar na sua mão e falar assim, ó, o caminho é aqui. Ele vai direcionar você para o caminho da promessa. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Não é fácil esperar em Deus, não tô dizendo que não é fácil também quando a indecisão toma conta do nosso coração, mas nós temos que confiar, esperar no Senhor e buscar no Senhor direcionamento para tomarmos qualquer decisão da nossa vida. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E como eu digo, antes do Senhor usar a minha vida para falar com vocês, a primeira pessoa que Ele tá falando é aqui, ó, comigo. E se eu falo assim, se o Senhor, tudo que eu vivo, gente, tudo que eu vivo, eu vou compartilhar como um testemunho e um vídeo para ajudar outras pessoas. Porque se eu for esperar minha vida estar perfeita para mim querer falar de Deus, eu nunca vou falar. Então, através das minhas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, eu tô pregando para vocês e Deus tá falando comigo. E eu espero do fundo do meu coração que o Senhor Jesus venha dar paz para nossas almas, venha nos dar sabedoria, direcionamento, fortalecimento para a gente seguir a caminhada que não tem sido fácil para ninguém, gente, e renovo, que a graça de Deus seja sobre as nossas vidas. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Se você ficou até o fim, eu peço para você escrever amém, o Senhor falou comigo, e para que você venha compartilhar esse vídeo com mais pessoas para Deus falar. Eu sei que as pessoas hoje não andam tendo muito tempo de ficar vendo vídeo longo, de ficar ouvindo a palavra de Deus, anda cansativo, mas, gente, 20 minutos e é um momento importante para a edificação da nossa fé. Então, eu espero vocês no nosso próximo devocional. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. E eu fico muito feliz por Deus usar a minha vida e a minha ferramenta, que é o meu celular, para falar com muitas pessoas, que eu seja um instrumento vivo nas mãos do oleiro para levar a palavra do Senhor, pregar o evangelho para toda criatura. Um beijo no seu coração e eu aguardo vocês no nosso próximo devocional. Tchau, tchau, meu povo amado.